Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre geografia da população. Isso é uma parte introdutória, mas na frente a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. O que estuda a geografia da população? Você tem mais ou menos ideia? Então, nesse resumo, vamos entender um pouquinho sobre o que o que estuda a geografia da população. Então, vamos lá. O que estuda a geografia da população? A geografia da população é que ela identifica e analisa os fenômenos que se reproduzem no espaço, que é visando compreender as reações existentes entre as pessoas na dinâmica que envolve a sociedade, os recursos ambientais e meios técnicos, né? Então, vamos aprofundar mais um pouquinho para o próximo slide. As populações no mundo apresentam diferenças que se referem a múltiplos aspectos, como gênero, que é sexo feminino e masculino, traços fisionômicos, que é as etnias, né, que tem, cada uma população tem suas características, né, a idade, criança, jovens, adultos, idosos, etc. Então, ela vê isso aqui, o gênero, masculino e feminino, os fisionômicos, são os traços das pessoas, que é as etnias, né, tem várias etnias populacionais no mundo, idade, como eu falei aqui, crianças, jovens e adultos e idosos. A geografia da população apresenta variáveis que precisam ser compreendidas. Assim agregam-se a organização cultural, política, econômica e territorial da sociedade, né? Que repercutem no número de pessoas empregadas, que é a população economicamente ativa. A população economicamente ativa é aquela que está em idade de trabalho, que é geralmente entre 16 até 60 e poucos anos, mais ou menos isso, não me recordo mais ou menos. É a população economicamente ativa. Apesar de hoje existir um tal de chamado etarismo, né? Quando você completa determinada idade, né? As pessoas não querem muito, mas isso não é o caso agora. Então, vamos continuando aqui. O número de pessoas que se deslocam de um lugar para outro, e nas razões e consequências dessa mobilidade, que é a migração, né? O movimento de pessoas de um lado para o outro, migrando local de residência. O número de pessoas que nascem e morrem em local, que é o crescimento da população, pessoa que nasce e morre naquele mesmo local, aí você faz a diferença, é o crescimento populacional, o número de natalidade, o número de mortalidade. O número de pessoas que vivem em uma localidade, na forma como ocupam esse espaço, que é a distribuição da população. Dentro da cidade a gente vê isso, né? A distribuição da população dentro da própria cidade, que tem os bairros mais populosos, os mais menos populosos, tem a área comercial, isso é a distribuição da população na cidade. População no tempo. Adentrando esses caminhos da história, encontramos diversos registros que tratam de questões voltadas para a dinâmica populacional. Exemplo, saída dos hebreus do Egito para o local onde é Israel, né? Isso é a população no tempo. É um exemplo prático da deslocamento, que os hebreus retornando, saindo do Egito. Aí, segundo que os filósofos gregos, Platão e Aristóteles, defendiam a necessidade de otimizar o tamanho da população e da terra. Nesse sentido, eles consideravam que o tamanho da população e sua distribuição eram elementos fundamentais e a conscientização de ideias acerca da cidade-estado, que na época, na Grécia Antiga, né, não chamava de cidade-estado, tinha Atenas, Esparta, eram cidades independentes, apesar de ser todos gregos, eram independentes, eram cidades-estado, cada um tinha o seu rei e seu líder, etc. A população no tempo. A população no tempo. No período medieval, os líderes religiosos hebreus, cristãos e muçulmanos estimularam a expansão populacional. Como é que eles fizeram isso? Expandindo seus impérios. Os maiores impérios do mundo foram os cristãos e muçulmanos, foram enormes. No caso dos cristãos, a partir do momento que o Império Romano se converteu ao cristianismo, era enorme, toda a Europa era praticamente do Império Romano, então ele era enorme. Então eles expandiram sua população, os hábitos, costumes, e agregaram outros. Os muçulmanos, então você pega ali a parte do Oriente Médio, todo o norte da África, então foram controlados pelos muçulmanos. Então eles se expandiram. Se você pegar o norte da África, todo é de cultura árabe, você pode chamar de países árabes, todo aquele país do norte da África e da Ásia Menor ali, um pouco da Ásia Menor, tem a Arábia Saudita ali, Iêmen, a Península Arábica ali.
Eita, o que é isso? É o antivírus aqui. Deixa eu ver. Pronto. Então, aí, a discussão sobre a população assumiu maior relevância no século XVIII, tendo como foco os aspectos voltados para a relação entre crescimento populacional e os meios de subsistência. Como eu vou fazer isso? Ter um equilíbrio tanto do crescimento populacional e dos meios de subsistência. Então, eu tinha que melhorar as técnicas de produção de alimentos a partir do modo que a população ia crescendo. Se a população cresce e não tem como alimentar, vai gerar uma crise enorme. Então, esse foi o equilíbrio. Ter uma melhoria das técnicas de produção de alimentos e junto com o crescimento populacional. Beleza? Pegaram aí? A gente tem aqui. A geografia vai estudar aqui a dimensão do homem na sua espacialização. Assim, o homem estatístico ele é gestado na modernidade e a essência dos estudos populacionais na geografia da população. O homem estatístico é a síntese da equação da natureza versus consumo. Então, ele tem que se adequar a isso, a natureza versus consumo. O consumo, ele é a síntese dessa equação. Então, a geografia vai estudar isso, esse meio. Então, a geografia ela abrange muita coisa que muita gente não sabe, né? Que é feito pela geografia. Estuda muita coisa. A pessoa não tem nem noção do que a geografia estuda. Então, esse é um dos ramos da geografia, a geografia da população. Ficou aí, galera? Então, isso foi só um pequeno resumo. Depois eu vou gravar outro vídeo para a gente aprofundar mais um pouquinho sobre geografia da população, beleza? Aí tem dinâmica populacional e outras coisas também, a gente tem que ver isso também. Valeu galera, então até a próxima e até mais. Se inscreva no canal, ative o sininho, curtam, comente e tchau!